Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 21 de novembro. Novembro chegando ao final do mês e o ano indo embora, né? Mais uma vez, o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, por essa permissão de conversar com vocês, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam de interesse da nossa cidade, da nossa região. Então vamos lá. A Avenida Alberto Braun é, inegavelmente, a artéria principal e o verdadeiro coração pulsante de Nova Friburgo. Ela não é apenas um importante eixo comercial e de serviço, mas também palco de acontecimentos históricos e cívicos que moldaram a identidade friburguense. A história da Avenida Alberto Braun remonta aos primórdios da urbanização de Nova Friburgo. Vocês verem como é que era antiga. Em sua projeção inicial data de 1831, quando se discutiu o plano da vila para readequar o traçado da antiga colônia suíça. Sua criação foi fundamental para o crescimento e a modernização do núcleo urbano. Quem quiser ver fotos antigas, verá que ela tinha um traçado. A praça era meio largadão, mas a Avenida Alberto Braun estava lá traçada. Ao longo dos anos, a avenida teve diferentes denominações, refletindo as mudanças políticas e sociais do país. Originalmente foi conhecido como Rua do Senado durante o Império. Em 15 de janeiro de 1871, seu nome foi alterado para Rua General Argolo, em homenagem a Alexandre Gomes de Argolo Ferrão Filho, importante militar brasileiro que se destacou na guerra contra o Paraguai. Esta denominação perdurou por décadas. O nome atual, Avenida Alberto Braun, foi estabelecido em 30 de junho de 1928, ou seja, ficou mais de 50 anos com o nome de General Argolo, prestando uma homenagem a uma das figuras mais ilustres e beneméritas da cidade. Ela homenageia Alberto Henrique Braun, que nasceu em 1864 e faleceu em 1929. Ele foi um farmacêutico filantropo que ficou amplamente conhecido por sua dedicação e ações em prol dos mais necessitados, o que lhe rendeu o título de pai dos pobres. Por sinal, ele tinha uma farmácia que funcionava no número 29 da Alberto Braun. Hoje eu não tenho ideia, né? Porque naquela época a numeração devia ser diferente, né? Fala-se que era mais ou menos pelo meio da Alberto Braun. Enfim, a homenagem reflete o profundo respeito e a gratidão da comunidade ao seu grande benfeitor. A Avenida Alberto Braun é o centro econômico comercial de Nova Friburgo, concentrando comércio e serviços, desde lojas, empresas, ainda tem algumas agências bancárias, estabelecimento de alimentação, sendo um local de intenso movimento diário. Ali passa muita gente ao longo do dia, tá? Principalmente a pé, né? E o trânsito também é complicado ali, tem bastante trânsito. A via abriga a sede da Prefeitura Municipal, solidificando a posição como centro administrativo. É o centro administrativo de Nova Friburgo. Outro importante fato é o palco de eventos onde ocorrem os principais desfiles da cidade, incluindo o Carnaval e os desfiles cívicos, como 16 de maio e 7 de setembro. Além de ser ponto de convergência, manifestações e celebrações. Qualquer manifestação maior tem que passar pela Alberto Braun, né? E eventos até mesmo, por exemplo, recentemente tivemos aí um evento da AMA, passou por onde? Alberto Braun, tem que descer e subir Alberto Braun. Em suma, a Avenida Alberto Braun é um verdadeiro testemunho vivo da evolução de Nova Friburgo, carregando em seu traçado a história de um planejamento que data do século XIX e o nome de um grande benfeitor, enquanto se mantém ainda como ponto focal da vida urbana contemporânea. Ainda é o ponto focal. No entanto, esse é o problema, tem um no entanto aí. É forçoso reconhecer que de uns anos para cá, esta pujante avenida vem perdendo espaço, sendo uma boa referência às placas de locação de lojas, situação impensável há alguns anos. Não se imaginava há alguns anos, quando se tinha um comércio, alguém, por uma razão qualquer, resolvia deixar um comércio na Vila do Alberto Braun, tinha 10 pessoas querendo. Hoje não. Lamentavelmente tem placas de venda, de aluga-se. Preocupado com esta situação, uma centenária entidade estabelecida nesta avenida, no seu número 111, resolveu arregaçar as mangas com o objetivo de nos devolver a pujança à nossa Avenida Alberto Braun. O objetivo é esse. Esperamos que atinja, né? Pelo menos será uma
é uma semente que será plantada. Estou falando, claro, da CIANF, Associação Comercial Industrial Agrícola Nova Friburgo. Aproveitamos que estamos no mês da Black Friday, né, que é o maior evento de vendas e liquidações do ano, conhecido mundialmente por oferecer grandes descontos e promoções especiais em praticamente todo o setor do varejo, pelo menos essa é a proposta, né? A CIANF está lançando a Black Brownie, que é uma ação da entidade dos empresários do centro da cidade para fortalecimento da Avenida Alberto Brownie. Por consequência, é claro, se a Avenida Alberto Brownie fortalece, Nova Friburgo vai junto, né? Considerando que é perfil do Pensando Nova Friburgo estimular qualquer ação em favor da nossa cidade, da nossa região, o programa não poderia ficar fora deste importante evento. Dito isto, este é o tema do programa desta noite. Black Brownie. É a CIANF sacudindo o coração pulsante de Nova Friburgo, Avenida Alberto Brownie. Tá? Eu fiz essa longa exposição para vocês, alguns aspectos históricos, para relembrar a importância da nossa principal via. E aí eu vou com aquela citação que tem sempre a ver com o programa. Quem disse isso foi Maria Encarnação Beltrão Espósito. Ela é professora, pesquisadora e geógrafa brasileira de grande relevância na área de geografia urbana. Ela disse o seguinte: o centro se revela pelo que se localiza no território, funções administrativas, comércio, e a centralidade é definida pelo que se movimenta no território, fluxo de pessoas e eventos, sendo um dependendo do outro para existir. Ou seja, essa centralidade tem que existir. Alberto Brownie tem que ter essa centralidade. E o centro, ele, como diz o nome, ali estão as funções administrativas do município, da prefeitura inclusive. Então a gente tem que ter em mente a importância da Avenida Alberto Brownie, que muita gente passa por ali no dia a dia, eu acho que nem se dá conta da sua importância. Bem, agora eu vou fazer um rápido registro em relação ao programa que eu fiz semana passada. Quem acompanha rotineiramente sabe que eu entrevistei o prefeito Johnny Maico. Como eu esperava, foi um programa que gerou muitas mensagens, sendo que uma esmagadora maioria elogiou a entrevista, ou seja, gostaram da entrevista. E uns poucos afirmaram que perdi meu tempo, pois entrevistar político não adianta nada. Eu respeito essa posição, mas entendo que adianta. Gostando ou não, nós somos administrados por políticos. É uma questão que a gente tem que botar na cabeça. Ah, eu não gosto de político, você vai ser administrado por um. Então, eu acho importante a gente conversar com eles sim. E entre os assuntos abordados, um deles gerou muitas mensagens concordando com as críticas que eu fiz. Quem fez as críticas fui eu. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Eu não vou comentar essas críticas, porque é foco fora do foco, mas quem não assistiu o programa, eu acho que está em tempo. Entra lá no YouTube e procura Pensando Nova Friburgo, Modesto Arouca, conversa com o prefeito Johnny Maico. As críticas que eu fiz à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, eu continuo mantendo aqui. Hoje ela é um atraso para Nova Friburgo, inclusive esse é o tema da minha coluna no jornal Nova Friburgo Digital. Que eu conheço a Constituição Civil e eu sei como essa secretaria atrapalha. Lamentavelmente, o prefeito Johnny Maico, se você continuar insistindo com essa secretária, eu não sei onde você vai parar. Dito isto, vamos ao programa da noite. Como eu disse, Black Brownie é a CIANF sacudindo o coração pulsante em Nova Friburgo, Avenida Alberto Brownie. Para conversar com vocês, estou recebendo a Anne Marge, que é coordenadora de comunicação da CIANF. Agradeço a presença. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Segunda vez participando aqui com você. Em menos de 2 meses. Em menos de 2 meses, coisa boa. Mas todas duas por motivos justos de desenvolver Friburgo. Isso aí, uma representando o COGEM e hoje representando o Núcleo Centro Vivo, para a gente falar um pouquinho sobre a Black Brownie. E está ao seu lado Juan Chagas, prazer em recebê-lo, que é o executivo comercial da CIANF, não é isso? Isso, Modesto, prazer todo meu. Vamos falar de Black Brownie, vamos falar de economia de Nova Friburgo. Tá bom. Antes de nós entrarmos no tema do programa, eu estava conversando com a Anne, ela me disse sobre a importância do núcleo setorial vivo. O que é, afinal, esse núcleo setorial vivo, Anne? Qual é a sua proposta, como ele é formado, hein? Vamos falar desse núcleo, você disse que ele é fundamental. Isso aí. Bom, o primeiro núcleo setorial da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, a CIANF,
É uma tradição muito forte já no sul do país, né? Nós fazemos parte do sistema associativista, então nós temos aí no país mais de 2.300 entidades, como a Cianf hoje representa Nova Friburgo, a gente tem outras entidades. E no sul, os núcleos setoriais são muito fortes. O que são esses núcleos setoriais? São grupos de empresários que topam participar junto com a associação de projetos para o desenvolvimento econômico, sustentável, humano, social daquela cidade em que a associação representa. Então, a gente, a partir de demanda dos próprios lojistas da Avenida Alberto Braune, a gente criou o Núcleo Setorial Centro Vivo, e demandas assim de empresários que já são associados à Cianf há algum tempo. E o núcleo setorial, na verdade, ele tem uma metodologia nacional. Então, os núcleos eles funcionam de uma maneira uniforme, né? Eles têm uma metodologia padrão e a gente adapta para a realidade daquela cidade. Então, hoje o núcleo setorial ele tem um foco. A gente trabalha sobre 3 pilares. A gente tem o pilar comercial, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje, que é o movimento Black Brownie. A gente tem o pilar educacional, que são as capacitações. A gente precisa, né, Modeste, de capacitação tanto para o lojista, para aquele empresário. A gente pode falar de precificação, de planejamento, de estratégia, mas também a gente precisa de capacitação para aquele colaborador que está ali na linha de frente, que está atendendo aquele cliente, o turista, enfim, que está ali na linha de frente, também precisa dessa capacitação. Para isso, a gente tem uma parceria muito importante do SEBRAE. E a gente também tem o pilar de infraestrutura, que é aquilo que a gente vai deixar de fato para a cidade, que são a sinalização, por exemplo, a fiação, que já é um tema muito antigo que a gente debate aqui, essa fiação exposta, né, que traz poluição visual, enfim, o que a gente consegue através do núcleo trabalhar em cima disso, e toda essa estrutura, essa revitalização do espaço em que a gente vai ter ali alguma ação e algum projeto. Então, o Núcleo Centro Vivo, ele foi criado entre julho e agosto, agora desse ano. Quer dizer, novinho. E a primeira ação concreta desse núcleo é a Black Brownie, que a gente veio falar aqui, que é esse movimento para trazer de volta, eu gostei muito do tema do programa, né? O coração pulsante de Nova Friburgo, que é a Avenida Alberto Braune. Eu considero que como diz, você também não é friburguense. Sou quase friburguense. Você hoje já é. Eu não nasci em Friburgo, mas vim para cá muito novo. E a Avenida Alberto Braune sempre foi aquela avenida mágica para todos nós. Sim. Né? Eu morei muitos anos fora de Friburgo, mas sempre eu vi na Alberto Braune é tudo, né? É ali o carnaval, é ali desfile, ali é tudo. Então a gente não pode perder essa rua, que foi a rua. Você viu, está nos anais da Câmara Municipal. Em 1931, ela foi traçada realmente. Ela faz parte do urbanismo. Quer dizer, uma via traçada que foi planejada. Sim. Então ela tem muito a ver com a nossa história. E é legal que esse núcleo eu não conhecia, eu ouvi você falar, eu falei, o que é isso? Mas eu acho interessante, porque quando você tem um assunto desse, você junta força, né? Isso aí. Junta foco, né? Tudo na vida tem que ter foco. Isso aí. E você falou 2 coisas importantes, que não é só a parte comercial, a parte educacional, do empresário e dos trabalhadores. Eu não gosto muito desse nome de colaborador, não, por isso que eu falo trabalhador. Tá? Até porque eu trabalho em empresa até hoje, mas respeito, se está na moda, então tudo bem. Mas que seja colaborador. Mas é importante que eles sejam treinados realmente, faz a diferença. Né? E fundamental, o próprio prefeito esteve aqui semana passada, ele reconheceu que a Alberto Braune, como digamos, pela importância que tem, ela tem que ser melhorada. Ela falou das fachadas. Esse problema da fiação há muito tempo já deveria estar enterrado. Eu sei que não é barato, mas tem que fazer. Enfim, as pessoas gostam de coisa bonita, né? E o Alberto Braune tem que ser mais bonito do que está, né? Com certeza. Vamos lá, Juan. Tradição nos Estados Unidos, a cada ano a Black Friday vem entrando cada vez com mais força no imaginário de compras do brasileiro, né? Pelo menos nas médias e grandes cidades, né? E ela é normalmente realizada, o nome já te diz todo, mas ela é para ser realizada, né, pela tradição que veio dos Estados Unidos, sempre na última sexta-feira do mês, que nesse ano acontece no dia 27.
Em Nova Friburgo, muitos estabelecimentos exploram essa data, ou seja, a Black Friday é uma realidade na nossa cidade. Dito isso, como surgiu a ideia da Black Brownie, de quem foi a ideia, como é que vocês ligaram uma coisa a outra? Que podia deixar Black Friday, todo mundo já sabe, né? Primeiro dizer que no Brasil a gente não trabalha só a data, né? A gente trabalha o mês inteiro, né? E a o brasileiro faz um pouco diferente, né? Que lá o americano foca muito no dia. Aqui no início do mês já tem Black Friday. Exatamente. Já tem Black November, Black Week. Isso aí. Exatamente. O nome surge a partir do momento que a gente está na nossa Avenida Paulista, que é Alberto Braun. Né? Gostei dessa comparação. Que é a nossa principal avenida. Então, é trabalhar isso. Mas, além de Alberto Braun, é importante se dizer que a gente vai trabalhar as ruas transversais também. Então, entra dentro da campanha Oliveira Botelho, Fernando Bisotto, Ariosto Pena de Mello, Nossa Senhora de Fátima, Augusto Cardoso, enfim. É o núcleo setorial Centro Vivo. A gente vai trabalhar o centro da cidade de forma geral. E a ideia é a gente ter atrações culturais, atrações turísticas, música, enfim. Esses elementos a gente entende que faz com que as pessoas possam sair de casa, né? E hoje a gente tem muito esse comparativo, né? A gente compra na loja física ou a gente compra na loja online. E a ideia não é a gente brigar por preço, porque às vezes fica difícil a gente brigar por preço quando a gente fala dos marketplaces, né, do online. A ideia é a gente trazer a experiência, por isso que a gente traz aí atração musical, a gente traz cervejaria, e a ideia é fazer com que as pessoas possam sair de casa, então, vir para o centro, né, para Alberto Braun, para as transversais. Com esses atrativos, elas possam ficar mais tempo com sua família, ficar mais tempo curtindo os atrativos, e isso, naturalmente, a gente entende que faz com que ela, naturalmente, consuma mais. E aí aumenta o ticket médio das lojas, aumenta o fluxo de venda, né? Então, a ideia da construção desse movimento que a gente está chamando, né, que a gente vai trabalhar esses 3 dias, é justamente isso. Isso é outra coisa, né? A Black Brown será em 3 dias, não será num dia só, né? Exatamente. Começa na quinta, às 4 da tarde, vai até às 8. A sexta-feira a gente tem atrações a partir de 1h e também finaliza às 8 da noite. E no sábado, começa um pouco mais cedo, começa às 10, porque no sábado é o dia que a gente entende que as pessoas vêm com a família para a rua. Então, no sábado a gente foca nos atrativos infantis, principalmente. E também finaliza às 20 horas da noite. Mas aí, tudo bem, podia ser vocês fazerem isso com o nome de Black Friday. Da onde você tirou, quem foi, eu estou falando no bom sentido, quem foi o gênio que tirou esse nome da lâmpada, hein? Foi o coordenador do Núcleo Setorial Centro Vivo, que é o Fernando Saleme, proprietário da padaria Dona Emília, uma padaria que hoje tem também. Tem ali a que filial, é um importante ponto comercial na ali. Alberto Braun, vizinhos ali da Cianf. Isso. E o Fernando, ele é um cara também super inovador, é um cara que trabalha, que pensa aí fora da caixinha também, então ele fala muito, eu gosto muito de uma frase do Fernando, que ele deixou de ser pedra para ser vidro, e hoje ele está dentro da associação, né? Ele trazia as demandas ali como associado, e aí numa dessas reuniões ali de demandas, né, a gente entendeu a necessidade de ter esse núcleo e trabalhar junto com os lojistas. Então, hoje, até a experiência e o projeto Black Brown é muito bacana porque, assim, por exemplo, o trânsito não vai ser fechado na Alberto Braun porque isso, consequentemente, traz um menor movimento para as lojas. E isso quem nos passou foram os próprios lojistas, que estão ali no dia a dia, que sabem as características dessa avenida e tudo mais. Então, o Fernando, numa dessas reuniões, falou assim, pô, vamos colocar aí, vamos pensar como o núcleo foi criado agora, né, em julho, agosto, qual é a próxima ação que a gente já pode colocar aí concreto para a gente trabalhar uma data comercial, algo nesse sentido. Claro que a gente tem o Natal, que, né, a gente não pode competir também com as vendas de Natal, a gente compra muita coisa para o Natal, mas já tem a Black Friday, então vamos trabalhar a Black Friday. Como o Juan falou, no Brasil a gente tem muito essa tradição, né, de, em alguns momentos, até vulgarizar alguns projetos, mas aqui no Brasil, enfim, a gente tem o nosso jeitinho aí, a gente trabalha aí as datas comemorativas. A Black Friday, originalmente, é só na sexta-feira mesmo, e o que é trabalhado? É o desconto. É o dia que vale a pena você sair de casa e, às vezes, enfrentar ali uma multidão
mas você tem certeza de que vai comprar algo com um desconto muito expressivo, né? Então aqui a gente pensou um pouquinho em esticar a Black Friday para o sábado também, porque a gente entendeu junto aos lojistas que o sábado é o dia de maior movimento. Né, durante todo o ano na Alberto Brown. Então as pessoas têm ali, tiram o sábado para passear um pouquinho, dá uma esticada até a praça, passeia ali, enfim, faz as suas compras. Então a gente falou, bom, então vamos fazer um esquenta na quinta-feira, a gente começa na parte da tarde, vai até às 8, porque as lojas já estão liberadas a funcionar até às 8 horas, até por conta da época de Natal. Na sexta-feira, que é o dia mesmo da Black Friday, é a última sexta-feira de novembro, a gente adianta um pouquinho, então a partir de 1 hora até às 8. E aí no sábado, sim, que é o ápice, onde a gente vai ter ali mais atrações musicais, mais cervejarias, mais atrações aí infantis, que é uma experiência para a família inteira. Então aquele casal com filho, com sogra, enfim, quem tiver junto vai ter ali alguma oportunidade de experiência. E até o mapa do evento, né, ele foi desenhado pensando isso também. Então a gente tem num ponto uma cervejaria, ao lado tem um brinquedo para criança, então enquanto o pai está tomando uma cerveja, a criança está brincando, e ao lado também tem um atrativo musical. Então toda a estrutura foi pensado para que a gente tenha essa experiência. O foco é a experiência do consumidor. Eu participei lá daquele evento de apresentação, achei muito interessante. Tem uma coisa que eu não sei se vocês pensaram se foi proposital. Para começar, nós temos um parque industrial importante de Friburgo. Sim. E o parque industrial trabalha sexta-feira. Normalmente esse pessoal no sábado não trabalha. E tem outro ganho esse ano. Pelo fato do sexta-feira ser o último dia útil do mês, é o dia que as empresas vão pagar o 13º salário. Se vocês não pensaram, mas o pessoal já está com adiantamento do 13º salário. Então, no dia 28 ele tem que receber. No dia 29 ele já pode ir para a rua. Eu garanto que tem gente que já vai gastar um pouquinho desse 13º, talvez até antecipando presente de Natal. Com certeza. Eu não sei se vocês pensaram nessa coincidência, né? Eu nem sei se pensaram, né? Na verdade, assim, como é já uma data pré-fixada, a gente já teria que ser realmente na última sexta-feira de novembro, tá? Mas realmente, como você falou, a gente já recebe aí, né? O colaborador já recebe a primeira parcela do 13º, já está aí esquentando. E uma coisa que você falou também aí no início, né? Da importância da Alberto Brown, eu acho que o Juan fez essa comparação com a Avenida Paulista em minha homenagem. Lembrando um pouquinho de São Paulo, eu sou de São Paulo, mas moro aqui desde muito novinha também. E lembro até hoje da minha avó falando, eu vou a Friburgo. Mas o voo a Friburgo dela era vir ao centro da cidade, era vir a Alberto Brown, porque aqui é que tinha os bancos, né? A gente não tinha, há anos atrás, a gente não tinha polos comerciais como hoje a gente tem nos bairros de Conselheiro, Olaria. Olaria hoje, por exemplo, já é autossustentável praticamente. Exatamente, você não precisa sair do bairro para ir ao banco, para fazer uma compra, enfim. E hoje a gente tem muito isso. Então, com isso, a Alberto Brown, ela veio perdendo um pouco essa identidade, né, de principal polo, de único polo comercial, e a coisa começou a se espalhar um pouquinho. Muitas pessoas perguntam para a gente assim, mas vai ter Black Brown nos outros bairros também? É um modelo para ele se tornar replicável. Então, em breve, com certeza, a gente vai estar trazendo outras experiências também para outros bairros. A gente tem que ter na nossa mente aí que Friburgo não é só centro da cidade hoje. A gente tem outros bairros que movimentam muito a nossa economia também. Então, é um modelo para a gente aprender bastante, nosso primeiro movimento do Centro Vivo, mas que isso seja replicável para outros bairros. E é essa a intenção da associação. Você quer ver uma coisa? Eu tenho um amigo, ele mora na Vila Amélia, ali em frente ao Sesc. Ele é aposentado, é viúvo. De vez em quando eu converso muito com ele, que nós fazemos parte da mesma entidade, a gente troca, todo dia a gente conversa um pouquinho. Aí ele falou comigo ontem, amanhã eu tenho que ir na cidade. Porque ele tinha que ir uma casa dessa onde ele compra produtos de grãos, esses grãos, coisa, tinha que ir no Banco do Brasil. Eu falei assim, ô artista, na Vila Amélia é cidade. Você está pensando que está morando onde? É centro da cidade. É centro da cidade. O bairro da Vila Amélia, ele andando a pé e 5 minutos e está no centro. Ainda tem essa cabeça, assim, que centro da cidade é estar na Alberto Brown, não na Praça Getúlio Vargas. Isso aí. Agora, Anne, os comerciantes da Alberto Brown, como é que estão aderindo a esse Black Brown? Vocês têm uma ideia?
A propósito dos comerciantes, pelo que eu entendi, você falou, o Juan falou que vai se espraiar um pouco ali pelas ruas transversais. Isso. Mas como é que foi a aceitação dos comerciantes? Vocês estão tendo uma boa aderência? Ou seja, nós vamos encontrar lojas ofertando produtos diferentes. Por exemplo, uma loja que vende sapato, outra loja que vende eletrodoméstico, outra loja que vende roupas, enfim, farmácia, não sei. Como é que está a adesão dos comerciantes? Eles compraram a ideia? Eu vou até passar para o Juan essa resposta. O Juan, nosso executivo comercial, foi ele que ficou responsável aí pela articulação com as lojas. Mas a gente já tem um comércio muito variado no Alberto Brown. Então, a gente tem realmente alimentação, a gente tem farmácia, a gente tem sapataria, tem loja de roupa, enfim. Loja infantil também. Então, a gente tem sentido aí, a partir até dos nossos patrocinadores, que eu acho que é bacana a gente falar também. Sem dúvida. Mas vou passar para ele falar um pouquinho como que foi essa adesão aí dos lojistas. A aceitação foi total. Primeiro porque Alberto Brown, o centro de forma geral, conforme a gente tinha falado no início, por muito tempo ficou sem um movimento organizado para, enfim, fazer alguns eventos que pudessem fortalecer o comércio. O que a Anne falou, a gente já vê em alguns setores aqui de Friburgo, econômicos de Friburgo, movimentos bem organizados para trazer fluxo de pessoas. Como eu sempre falo, como São Pedro e Lumiar, que tem o polo turístico, como Ponte da Saudade e Olaria, que tem um circuito de compras de lingerie, circuito Telefree, circuito Amparo, enfim, a gente vê crescendo isso. Tinha no passado algo voltado para o centro e que deixou de ter. Então, o núcleo setorial primeiro resgata isso. Como isso não acontecia há muito tempo, você vendo um movimento para poder trazer gente para cá, isso caiu muito bem, né? Então, a aceitação foi total. E outro ponto que a Anne falou que é super interessante, fomos sim procurados por empresários de outras áreas geográficas, né? De Conselheiro, de Olaria. Enfim, vai ter alguma coisa aqui, se não nessa, na próxima? A ideia é justamente essa. Nós iniciamos pelo centro, porque foi até uma demanda dos empresários. Eles nos provocaram, olha, a gente tem uma dificuldade. A gente, como uma entidade que defende o interesse do associado e que, por consequência, a gente fomenta a economia de Friburgo, a gente tem que ter uma escuta muito ativa para poder entender qual é a demanda do associado. Então, a gente fez o nosso papel. Entendemos a demanda, já havia um modelo para a gente poder formatar esse movimento, a gente formatou. Então, ele se inicia aqui no centro, a adesão realmente foi muito bacana e a gente vai exportar esse modelo para que a gente possa atender Olaria, para que a gente possa atender Conselheiro, para que a gente possa atender não somente o comércio, mas a indústria, a agricultura, serviço, turismo. Enfim, esse é o papel da Cianf. Mas a aceitação foi fantástica. Que legal. Interessante que tem um contraponto, porque a gente teve uma dificuldade, logicamente, de conversar com os lojistas. Por quê? A gente não poderia, a pedido inclusive dos empresários, um mês antes lançar essa campanha ao ar. Por quê? Para o consumidor, ele vendo que ao final do mês ia ter um grande movimento... ele ia segurar no freio, né? Ele ia pisar no freio, ele poderia segurar o dinheiro para poder gastar só no final. Isso atrapalha o fluxo de caixa das empresas. Claro. Então a gente manteve essa estratégia, né, de trabalhar mais nos bastidores. E agora, próximo, a gente está fazendo essa divulgação para o consumidor, mas que também está atingindo o lojista. E aí agora, nos 45 do segundo tempo, a gente está tendo uma procura grande. Ainda há espaço para você que ainda não está participando da campanha participar. Eu acho interessante que vá para os outros locais. O grande problema por exemplo, você pega Conselheiro. Onde é que é o coração pulsante de Conselheiro? É ali na Praça Lafayette Bravo, Olaria, a Rua Presidente Vargas. O centro não, ele é bem definido, né? Alberto Brown, a praça um pouco menos, né? Mas Alberto Brown sempre foi considerado, quando eu coloquei aquele nome ali, Coração Pulsante, que sempre achei mesmo que fosse, né? Mas eu acho que, como vocês têm associado de todos os...
E eu acho que essa ideia, se bobear, dá um carinho e está rodando aí por outros municípios aí, Com né? certeza. Sim. Mas o interessante também, Modesto, é entender a demanda do lojista e trabalhar junto, porque aí Claro. o próprio lojista de conselheiro, ele vai trazer para a gente, olha, a gente precisa de um movimento aqui na Praça Lafayette, mas tem também algum outro polo, tem alguma outra rua que faz parte, enfim. Então, isso para a gente também, trabalhar junto com o empresário, entender o dia a dia, entender as demandas, isso fortalece muito o movimento. Até porque a associação existe para isso, é para atender certeza. associado. Isso Por aí. isso que é o nome dela, associação. Para né? representá-lo, né? E é defender os interesses mesmo. E é crucial a gente ter uma escutativa, porque o lojista que está lá em Conselheiro há 30 anos, ele tem muito mais sabedoria do que a gente poderia ter aqui. Então, ele precisa trazer essa demanda para a gente poder entender como melhor a gente pode ajudar com as ferramentas que a gente coloca à disposição do associado. Luana, 30 minutos é a hora do nosso intervalo, né? Então vamos para o nosso intervalo, na volta continuaremos conversando sobre essa ideia. Eu achei a ideia muito interessante. Eu não sei se porque a Alberto Brown é um xodó para mim, mas eu acho que tudo que a gente faz para Alberto Brown, e aí vamos conversar se vai ter mesmo um desconto nessa história, né? Voltamos daqui a 2 minutos para saber melhor sobre isso. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Bem, estamos conversando hoje com a Associação Comercial Industrial Agrícola Friburgo, com a Animais de Juan, sobre a Black Friday, ou a Black Brown, que é o nosso caso, né? Juan, apesar da Black Friday estar cada vez sendo mais aceita pelos consumidores brasileiros, existem muitos relatos de consumidores insatisfeitos e, na verdade, se sentindo enganados, pois, lamentavelmente, existem maus comerciantes que aumentam os preços na véspera da Black Friday e favorecem descontos artificiais, ou seja, podemos chamar de uma fake Black Friday, né? É possível, a Cianf, esse núcleo, criou mecanismo para evitar que isso aconteça, porque o friburguense que vá para a rua, que seja para se divertir, tomar sua cervejinha, deixar seus filhos brincarem no sábado, mas que ele vai comprar realmente produtos de qualidade com descontos reais para valer? Essa foi uma das primeiras preocupações, né? Porque a gente está falando de credibilidade. Então, quando a gente desenhou o termo de adesão, ou seja, o termo que ele faz para poder fazer parte da Black, existem algumas condições, dentre elas, que o lojista tenha no mínimo 5 produtos e que esse 5 produtos tenha no mínimo 30% de desconto, para ser algo real. E a gente, sim, a gente está monitorando para que não seja aquela coisa de um mês antes ou uma semana antes, o produto que é R$100, ele colocar 150 e depois dar um desconto
dizendo que é R$100. Porque, quer dizer, isso descredibiliza não só a loja, mas descredibiliza também o movimento Black Brownie. Então, é uma das primeiras preocupações que a gente elencou quando a gente começou a desenhar o núcleo, e a gente tem trabalhado muito forte em cima disso. E, Modesto, o slogan da Black Brownie é exatamente isso. Na Alberto Brownie, a Black não é fake. Ah, é? O slogan da Legal. campanha é esse. Então, exatamente por isso. A Black Friday, originalmente, né, dos Estados Unidos, o que leva o consumidor a sair de casa para comprar? São os descontos reais. E lá eles entram fila, aquela correria. Um bate-bate danado, né? Um subindo por cima do outro, enfim. Carregando porque vale a televisão pena. nas costas. Exatamente, porque vale a pena, tem um desconto. Então, como que a gente poderia criar um movimento em Friburgo e que a gente trouxesse, de fato, a certeza para o consumidor que ele vai ter esse desconto? É claro que a gente vai ter aí as atrações, a experiência, vamos ter até o desconto na cerveja, tá? Os 30% válido ali, vamos ter na cerveja também. A gente Você vai combinaram citar, isso com o Gabriel lá? Combinamos com o Gabriel da Oppendorf e outras também, a gente vai citar aqui, nossos patrocinadores também, mas essa questão do desconto é muito séria. Então, uma das questões aí que a gente tem trabalhado muito é o Código de Defesa do Consumidor, o que realmente o consumidor tem de direito, o que ele pode conhecer ali, até porque, como a gente falou um pouquinho mais no início, esse consumidor ele está consumindo muito através da internet. O que vai fazer ele sair de casa para adquirir um produto em loja física? É o preço, é a experiência, é o conjunto, é o atendimento, é o conjunto de ações ali que vai fazer ele ter ali um dia bacana com a família, vai ter uma experiência, vai comprar um produto de qualidade com um preço justo, com um desconto real. Então, é exatamente isso. A gente pensou muito nisso antes e todo lojista que entrou, que está participando da Black Brownie, ele assinou um termo de compromisso que ele ia ter que seguir aquelas premissas, tá? Então, uma das premissas é exatamente essa. Não pode aumentar o preço uma semana antes para daqui a pouco dar o desconto. E eu já tenho aqui um spoiler, tá? Que algumas lojas não vão fazer nem 30% de desconto, vão dar 50% ou mais em toda a loja, em todos os produtos. Então, o pessoal que vier com certeza para Black Brownie não vai perder a oportunidade, vai ter desconto de verdade. Eu estou falando, eu acho até, alguns comerciantes podem achar até um pouco ofensivo o que eu vou falar e a intenção não é essa. Mas vocês fizeram algum tipo de pesquisa de preço? E entrar na loja, o camarada, eu quero participar da Black Brownie. Vocês foram lá, pegaram algum... Porque isso é outra coisa importante, cada um terá que oferecer pelo menos 5 produtos com esse desconto. Isso. Mas aí está a história, né? Eu acredito na boa fé. Para mim, eu parto do seguinte princípio. Até que a pessoa me prove o contrário, eu acredito nela. Depois que perdeu a confiança, já é outra história. Mas os tipos de produto, porque de repente eu ofereço lá desconto numa coisa que está encalhada, vende pouco. Você é consumidora, você também é consumidor. Então você quer entrar, por exemplo, imagina numa loja de roupa, você quer ver calça com preço mais barato, calça de qualidade, camisa de qualidade. Não é o camarada pegar nada contra a meia, que eu uso meia, né? Botar o desconto na meia, lá no lenço. Vocês trabalharam alguma coisa, digamos, trabalhado o tipo de produto ou ele que escolhe do jeito que ele quer? Modesto, ele escolhe o produto que ele quer, até porque cada lojista, cada tipo de produto, né, cada tipo de comércio, ele tem uma margem distinta, né? O mercado, por exemplo, o mercado de alimentos, ele tem uma margem de lucro no produto que é muito pequena. Às vezes uma loja, né, de vestuário tem a possibilidade de ter uma margem maior. Então a gente deixou livre. Mas eu acho que é a questão da boa-fé, a consciência do próprio empresário, porque o custo de aquisição de um novo cliente, o empresário sabe que é alto. Então ele tem que aproveitar esse momento dele ter uma boa experiência para esse consumidor, para que esse consumidor ele possa voltar, porque o custo de você manter o cliente é muito mais barato de você conquistar um novo. Então ele tem que ter essa percepção de gestão e aproveitar a oportunidade que ele tem de fidelizar esse cliente. Parte do primeiro atendimento. A primeira impressão é o que fica. Se ele passa uma experiência negativa nesse primeiro atendimento, logicamente ele não vai ter a possibilidade de fidelizá-lo. Modesto, é importante também a gente falar o seguinte, a Cianf ela não é um órgão fiscalizador,
tá? É verdade. Ela é uma entidade que, claro, a gente orienta. Porque eles fizeram um acordo com vocês, né? Sim. Isso é um acordo, dá direito de vocês controlarem. Exatamente. Né? Mas vocês não são fiscais. A gente não tem como fiscalizar vocês não uma são situação órgãos de defesa do né? consumidor. Nós não somos, por exemplo, um órgão como o PROCON. Isso, é enfim, isso aí. Tá? Mas, com certeza, a gente orienta ao lojista, principalmente, para que ele não tenha nenhuma sanção. Mas hoje o consumidor está muito a par dos seus direitos. Então, muito consumidor que chegar até uma loja ou que até entrar no site, hoje a gente sabe que esse posicionamento digital está muito forte, e ele entender que teve uma fraude, ele vai procurar os direitos. Então, é isso que a gente tem orientado os lojistas que estão participando da Black Brown. E que o coube a Cianf, além de orientar, e trazer as capacitações, né, em parceria com o Sebrae, que trouxe justamente elementos como esse, né, da parte de precificação, de venda, onde a gente orienta, inclusive, sobre o desconto na Black, para que seja algo realmente atrativo, que seja fato. Né? A ideia da Black Brown, como vocês dizem, é mantê-la e até expandi-la. Certo. Então, o primeiro evento, ele tem que ser assertivo, porque senão vai ser difícil vender um segundo, um terceiro. Ou seja, vocês estão eu acredito que vocês estão muito preocupados com isso, vocês vão ter um sistema de funcionando, de orientação. Por exemplo, vocês vão para a rua, né? Vocês vão falar já de programação. Sim. Tá? Então, eu acredito que vocês estão preocupados muito com isso, né? Porque senão o filho já nasce morto, né? Exatamente. Nossa, a gente está bastante preocupado. A equipe da Cianf vai estar em peso nos 3 dias de evento. A Cianf vai abrir no sábado para estar ali como um ponto de suporte também para todos esses lojistas. Então, a gente está muito preocupado. A Cianf não tem 108 anos à toa. Então, é uma história de credibilidade, de conquista. Então, realmente, a gente está fazendo um movimento muito bem feito, muito bem pensado para o desenvolvimento de Friburgo, para a gente revitalizar, trazer a vitalidade da Alberto Brown novamente. E não pode ser de qualquer forma, né? Então, tem que ter aí realmente um respaldo. E a gente está com bons profissionais dentro da equipe da Cianf, apoiadores também, enfim, vai ser um movimento muito bacana, a gente está com uma expectativa muito, muito alta. É importante a participação, como a Anne falou, dos empresários, né, de entender a lógica do evento e ser justo nessa questão do desconto, porque o núcleo setorial não para na Black Friday, a gente vai desenvolver outras ações, já estamos pensando no Natal, estamos pensando em Carnaval, enfim. Mas isso só vai acontecer se o primeiro evento ele tiver credibilidade. Se os empresários não fizerem aquilo que eles se comprometeram, também a gente vai ter dificuldade, né, de colocar outros eventos. Então, a participação ativa, né, dos empresários é importante para que tudo dê certo. Quer dizer, quando eu convidei vocês vir aqui, é porque eu acredito, né? Se eu não acreditar, eu não vou ficar fazendo, né? Porque isso aqui não é uma propaganda, né? Isso aí digamos, é um estímulo a gente ver algo que a gente preza muito dar certo. Sim. Então, eu tenho certeza que vocês estão preocupados com isso, tá? E isso é natural, Isso tá? Agora, vocês agora, se quiserem falar, vocês podem falar, por exemplo, dos eventos que nós teremos lá. Eu não sei se a Luane tem aquele material que você dispôs, não sei se você quer que ela mostre alguma coisa. Como é que vai ser a programação da Black? Deixa eu primeiro fazer um grande agradecimento ao Rodrigo Ascoli, vice-prefeito de Friburgo. A primeira reunião de apresentação da Black Brown foi com ele, no gabinete do Rodrigo, e foi um grande articulador e foi a primeira pessoa que acreditou no projeto. Então, acho que fica aqui o nosso agradecimento, porque através do contato com o Rodrigo, da Secretaria de Governo também, a gente conseguiu a parceria estratégica muito importante da Prefeitura. E a gente entende que a parceria público-privada traz muito benefício para a cidade. Então, a Cianf, representando os lojistas, e a Prefeitura, através de várias secretarias, a gente está conseguindo trazer Alberto Brown para a Avenida. E como que eu falo isso? Assim, as atrações musicais hoje são articuladas e trazidas para a gente através da Secretaria de Cultura. Os brinquedos que a gente vai ter ali na Alberto Brown para as crianças são oferecidos através da Secretaria de Esporte e Lazer.
documentação, toda a parte de documentação burocrática, a Secretaria de Turismo está apoiando a gente também. O site da Black Brownie, Luana, acho que está aí o QR Code na tela, o site da Black Brownie foi produzido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, assim, Modesto, a gente tem uma parceria muito forte com a Prefeitura. A gente vai passar aqui uma programação super extensa de artistas de Nova Friburgo, locais. A gente vai ter atração musical, a gente vai ter DJ, atrações para criança, vamos ter até atividade circense. Então, isso vai ser muito bacana. Para Alberto Brownie, atrações que vão passear pelo Alberto Brownie ali, né, de forma itinerante, para acompanhar mesmo, pegar todos os lojistas participantes. A gente tem desde da Trend Shop, que é ali no Cadima, até lá o Friburgo Shopping, a gente tem lojas ali nessa extensão participando. Então, a gente vai estar ali com atrações em toda essa extensão, mas o nosso agradecimento também aqui à Prefeitura Municipal, que está em peso. A gente vai ter aumento do efetivo da segurança, a Guarda Municipal, a PROES, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Me ajuda aí, Juan, tem várias. Tem muitas secretarias. Tem muita secretaria. A Secretaria de Saúde vai estar trazendo também para a rua algumas atividades, algumas orientações para a população. Subsecretaria de Posturas, enfim, né? Mobilidade, que vai estar cuidando do trânsito ali para a gente, como a gente não vai fechar Alberto Brownie. Então, a todos os secretários que estão aí junto com a gente, nosso muito obrigado, porque realmente é uma parceria de valor aí para a gente trazer muita experiência para o centro de Friburgo. O que nós vamos ter lá agora no dia 27, por exemplo? Bom, dia 27 começamos Você aí, Você quer a colinha aí? Eu quero uma colinha pega aqui. A colinha aí. Eu tô com uma colinha aqui, que a programação é bem extensa. Eu sei Tem disso. lá no site, tá? Tem o QR Code aí na tela, para o pessoal acompanhar lá no site, mas vamos lá. Eu não sei se te serve isso aqui, ó. Não, eu tô aqui com a programação, Tá aí? ó, tô. No dia 27, quinta-feira, a partir das 4 da tarde, então 16 horas, a gente vai estar com todas as cervejarias lá. São 5 cervejarias? São 6 cervejarias. 6 cervejarias. Você vê que aumentou, porque eram 4 só, né? Né? Vamos Agora lá. são 6. Barão Beer, Cacife, Alpendorf, Free Beer, Serra Carioca, mais um. Cacife já falou. Esse já foi. Ai, tem várias. Daqui a pouco a gente lembra. Vamos lembrar. Passa a programação. Vamos lá. Então, 16 horas na quinta-feira, a gente vai ter a DJ Luciana Petrilo. Vão ser 2 palcos. Um perto da Cianf e um na Rua Ariosto. Então, vai estar bem pertinho ali. Se não tiver atração em um, vai estar no outro, ali pertinho. E aí, cada palco vai ter uma cervejaria próxima, vai ter um brinquedo e tudo mais. Então, 16 horas, DJ Luciana Petrilo. Às 18 horas vai ser o DJ Saulo Emerick. E aí, no dia 28, sexta-feira, a gente começa a atração mais cedo, 1h da tarde. 1h da tarde a gente vai ter o DJ Curupira. Às 15 horas a gente vai ter a Gi Santos, DJ também. 17 horas, Rick Júnior. E vamos ter às 17 horas também uma atração de circo, que vai estar caminhando ali pelo Alberto Brownie. Isso é importante, porque isso, desculpa te cortando, mas é importante. É porque isso faz a integração, inclusive, com as ruas transversais. Isso aí. Porque não tem palco na rua transversal, mas essas atrações, elas vão circular, né? Então ela faz essa integração. Isso aí. Aí às 19 horas a gente vai ter o duo, que é o Vitoriana. E também às 19 horas a gente vai ter um número de dança, que também vai ficar itinerante ali pela Alberto Brownie, tá? E aí no sábado a gente já vai ter atividades a partir das 10 da manhã. Então de 10 da manhã às 8 da noite a gente vai ter programação. E aí a gente tem DJ a partir de 11 horas, a gente vai ter DJ João Xavier, DJ Lúcio Petrilo, o Edgar Salarini novamente com a atração circense para as crianças também. Vamos ter pintura de rosto, vamos ter muro de escalada, vamos ter piscina de bolinha. E às 19 horas a gente encerra a programação da Black Brownie com a Twine. Então, a gente tem aí várias atrações para a família inteira, desde sertanejo até DJ, até circo, enfim. Muita programação aí que a gente está trazendo. Todos os artistas de Friburgo para a gente consolidar e apoiar também esses artistas aqui da nossa cidade. E as cervejarias que o Juan vai confirmar ali todas elas. As cervejarias vão estar funcionando durante todo esse horário que eu falei, tá? Vão estar com promoção, a gente já está aqui no grupo das cervejarias já articulando aqui a promoção. Vai ter ativação também, vai ter brinde. Enfim, as lojas estão com uma expectativa muito alta, como eu falei. Estão junto com a gente aí, esperando
o público. E tem um ponto super importante, até antes do Juan trazer as cervejarias, é que a gente vai ter, além disso tudo, um ponto de embarque e desembarque para turista na Alberto Browne. A gente recebe muitos grupos hoje na cidade. E você sabe que uma das coisas que eles não fazem hoje é passar pelo Alberto Browne. Exatamente. Porque não tem onde parar? Exatamente. Então a gente articulou com o secretário de Mobilidade e articulou com os guias também aqui de Nova Friburgo. A gente já tem 3 ônibus confirmados para estarem na Alberto Browne no sábado. Então, eu já falei com os lojistas, se preparem que vocês vão receber muita gente. E você vê como a gente pensa, né? A gente tem que pensar aí em todo o movimento de fato. Então, a gente pensou até nisso, em trazer um ponto de embarque e desembarque, vai ser próximo ali ao Instituto de Educação, o IENF, que é um lugar ali que também não atrapalha o trânsito, né? É bem tranquilo ali. E a gente já tem 3 grupos confirmados aqui para o sábado, principalmente para o sábado de Black Brown. Você falou, isso eu vi naquele dia da apresentação, e é algo que a gente tem que refletir bastante. A gente sabe que São Pedro da Serra e Lumiar, eles são um ponto de atração turística. Sim. Muita gente não sabe, muita gente nem sabe que São Pedro e Lumiar fazem parte do município de Nova Friburgo. Exatamente. Eles entram na RJ 116, vão lá para 142. E aqui no centro, aí a gente precisa contar com a ajuda dos empresários e da prefeitura. Nós temos que dar uma oportunidade do turista andar pelo centro da cidade. Sim. Tá? Então a gente tem que resolver, porque o veículo pequeno, o automóvel, ele tem pelo menos estacionamento. Uhum. Eu sou defensor do estacionamento rotativo. Tá? Uhum. Mas a gente tem que pensar nesse turista também que vem de ônibus. Sim. É o turista que vem aqui com guia, junta lá, vamos passar o do sábado em Friburgo. Aí chega aqui e não tem onde estacionar. Exatamente. Isso foi uma preocupação nossa, até a gente vai fazer um ponto de embarque e desembarque, não tem como estacionar ali, mas é uma coisa que com esses movimentos, eu acho que a Black Brown é o primeiro passo para isso, a gente quer trazer outros movimentos e acho que não só a Cianf, daqui a pouco outras entidades, outros grupos de lojistas estão pensando nisso também, mas de forma articulada, para a gente pensar de fato um ponto de estacionamento para os ônibus, algo que possa atrair mesmo e facilitar a vida desse guia, para ele trazer esse público. A gente precisa de movimento, a gente precisa de compra, mas a gente também precisa que ele tenha uma estrutura para ter ali um passeio saudável, enfim, né, ter um momento de bem-estar. Então, a gente tem pensado muito nisso, o que a gente pode trazer aí para os próximos movimentos também, seja da Cianf, enfim, mas pensando na cidade com certeza como um todo. É interessante que um dos 3 pilares, né, do núcleo setorial, que é o estrutural, então pensa justamente nessa estrutura, né, de deixar um legado também. Então, muito foi se falado dessa questão do estacionamento dos ônibus. Não tem há muito tempo. Eu acho que o pontapé inicial é isso, um evento como esse, a gente fazendo essas articulações, e a ideia é que não fique somente na Black, né? Que em outros eventos agora a gente possa ter esse apoio também desse estacionamento. Aproveitando a oportunidade que a gente estava falando das cervejarias, só para relembrar, são 6 cervejarias que vão participar com a gente. A Barão Beer, a Pontal, a Alpendorf, Cacife, a Serra Carioca e a Fribier. Então a gente deixa o agradecimento também aos cervejeiros que participaram muito ativamente das ideias, né? E certamente vão contribuir para enriquecer esse evento que a gente vai estar realizando. Nós estamos chegando nos últimos 7 minutos. Eu, quando assisti aquela apresentação da Black Brown, aos meios de comunicação, eu vi que valia a pena apoiar a iniciativa. Tanto é que vocês estão aqui. E eu espero que a Black Brown atinja seus objetivos e se torne uma atração realmente anual. No entanto, conforme reconheceu o prefeito na semana passada, ao participar aqui do Pensando, a Avenida Alberto Browne pode ser por ser a nossa principal via, ela necessita ser melhor tratada. Não só pelo poder público, mas também por seus comerciantes e moradores, né? Ele deu como exemplo a falta de padronização das fachadas. Algumas estão bem descuidadas realmente. Porque se a gente analisar, tem outros problemas no Alberto Browne, sérios. Nós temos um problema de lixo. Aí eu não sei se é só a coleta de lixo, aquela lixeira, você vê lixeira cheia, lixo no chão.
Eu acho que você analisa a educação, a civilidade de um povo, no lixo é um dos principais fatores. Sim. Você vê lixo jogado no chão, o estacionamento, pessoas param em fila dupla, ou seja, é meio bagunçado, tá? Você acredita que esse movimento, que vocês vão fazer no sábado uma experiência com ela movimentando, vocês acreditam que isso pode ser um início para essa Alberto Braun começar a melhorar o aspecto estético dela, a educação, essas coisas? Eu acredito que sim, Modesto. Inclusive, esse já é um projeto antigo da Cianf. A Cianf já tem um projeto de padronização das fachadas. A gente entende que há muitas lojas que abrem, assim, uma quer colocar um letreiro maior que a outra, um com uma luz mais forte do que a outra, enfim. E aí acaba a gente tendo essa questão da poluição visual, a gente tem a questão da música, que uma loja quer colocar uma música, outra quer colocar alguém falando na porta da loja, é uma poluição sonora também, enfim. A gente quer, é claro, que tenha movimento, mas de uma forma organizada, tá? A Cianf, como entidade representativa, ela já vem buscando soluções, inovações nessa questão. Então, já existem projetos até antigos da Cianf com essa questão da fachada, da cidade limpa, né? A lei da cidade limpa, que já existe em Friburgo. A lei tem. Exatamente. E para a gente trazer isso, de fato, para a prática, para o dia a dia, então a gente já tem esse projeto dos quiosques padronizados, a acessibilidade que a gente tem que ter, a gente tem que pensar nisso. Acessibilidade seríssimo. Exatamente. Então, assim, já é algo que a própria associação, junto ao poder público também, junto a outras entidades, a gente vem já articulando isso. Eu acho que a gente não pode deixar cair no esquecimento. É como eu falo, assim, infraestrutura, quando a gente fala, tem o pilar da infraestrutura, que a gente sabe que é a longo prazo. Muita coisa a gente não consegue, por exemplo, a questão da fiação. A gente não consegue de um dia para o outro, mas se a gente não começar agora, daqui 30 anos a discussão vai ser a mesma. Vai ter outro Modesto aqui, outro Marge, outro Juan, discutindo exatamente a mesma coisa. Tem que começar. A partir do momento que a gente entende que são elementos que vão influenciar diretamente naqueles que a gente representa, os associados, a gente entende que são elementos que a gente também tem que ter a atividade e ação para poder modificar em prol do associado, em prol da melhoria, né, da estrutura, enfim, do lojista. Então, são elementos que a gente traz. É importante, volto a dizer, a gente sempre ter uma escuta ativa, é importante que o associado ele possa trazer essa demanda para a gente e a gente, como sociedade civil organizada, pensar em como a gente pode estruturar isso e levar para o poder público, se couber ao poder público, e levar para a entidade privada, se couber a ela também. Isso aí. Eu acredito muito nessa participação. Você diz que, por sinal, o prefeito deixa bastante pista. O nosso amigo Rodrigo Acho pode ser o nosso prefeito ano que vem. Quem sabe, né? Eu vi um vídeo hoje que você postou no Instagram. Isso aí, Rodrigo vestindo Acho que nossa camisa. Foi lá na sacada da prefeitura. Lá na prefeitura, isso aí. A gente gravou um vídeo, Rodrigo já com a camisa oficial do evento. Falando nisso, quem trabalhou essa parte visual de vocês, que eu estou achando ela bem interessante, que ela chama a atenção. Essa foi a contratação, assim, que até a Luciana Canto, aqui da Zoom, me ajudou bastante, que é a Rebeca Klein. Rebeca Klein acabou de se formar em jornalismo, mas ela já está na Cianf há mais de 2 anos, como minha estagiária, hoje minha assistente aí, meu braço direito na comunicação, e ela que pensou nessa marca, né, nesse logo aí. E uma coisa que ela pensou também interessante, que a Luana tem aí, é o Braunito. Vamos ver esse é o Braunito? Olha que lindo o Braunito, gente, é um foguinho. Ele vai estar na Alberto Braun nos 3 dias de Black Brown, vai estar tirando foto com o pessoal. Esse Braunito fazendo compras aí, ó, para dizer que realmente a Black Brown não é fake. Ele vai estar comprando lá, vai estar ajudando Bota um pouquinho mais o Braunito pra gente aí. Entrando aí nas lojas. Então, simpático ele, hein? Quem quiser conhecer Braunito, ele vai estar em carne e osso lá, ou espuma, lá na Alberto Braun, para a gente tirar foto com ele, marcar na rede social. E Braunito também foi criação da Rebeca, junto com o Fernando Saleme. Eles pensaram aí no mascote. E tem ele aí em várias ocasiões, no escorrega, com as crianças. E vai estar lá em pessoa para a gente conhecer. Nós estamos faltando 2 minutos, mas diga uma coisa. Como é que a gente vai saber que aquela loja está? Muito bom. Boa pergunta. Essas lojas vão ter identificação. Tá? Ela tem uma flâmula, né, de 1 metro.
dizendo que ela faz parte da campanha. Tem os cartazes também, tem adesivos, né, com esse selo da campanha. Tem 2 totens de bola, então esse lojista que está participando, ele vai estar identificado ali para que as pessoas possam procurar essas lojas. Porque senão, de repente, aquele não aderiu e a pessoa ainda vai achar ruim com ele. E cadê o seu desconto? Pois é. Verdade. Não, mas a loja vai estar personalizada. E uma coisa também importante, TV Zoom vai estar lá ao vivo para trazer para o pessoal informação. Então, quem está em casa aí ainda com receio da Black Friday, dá uma acompanhadinha aqui na Zoom também, que a gente vai estar com a equipe na rua lá ao vivo para falar das promoções. Quem sabe não tem uma promoção ainda melhor aí, relâmpago, alguma coisa assim durante a Black Friday. Durante 5 minutos. Isso. Né? Quem chegar primeiro, leva. Fala lá, meus minutos estão acabando. Luana, obrigado. Tá? Juan, obrigado por ter vindo. Tá? Espero que seja um sucesso o trabalho de vocês. Só teria para os seus 15 segundos de despedida. A gente está empenhado em fazer com que esse evento ele possa ser um modelo, né? E que possa ser replicado para outros elementos, né, comerciais e econômicos do nosso calendário e para outras áreas geográficas de Nova Friburgo. Anne, também, ela está acabando mais ainda lá. Você que está em casa, vem para Black Brownie dos dias 27, 28 e 29 de novembro. Vamos comprar com desconto, tomar aquele shopping gelado, curtir uma música super bacana. Ainda tem brinquedo para levar seu filho. Tá bom. E vocês que estão do outro lado da telinha, eu estou convidando também. Eu quero passar lá, vamos ver. Pelo menos tomar cervejinha eu vou tomar, se Deus assim permitir. E claro, já que está lá, se aparecer um produto bom e barato, a gente leva para casa também, né? Ainda mais porque 13º da primeira parcela está saindo. Agradeço vocês que estão do outro lado da telinha. Fique com Deus. Um beijão no coração de todos vocês.